Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma aulinha, no caso aqui uma revisão sobre orientação a objetos, uma vez que vocês já tiveram sobre esse assunto em outras disciplinas e outros semestres. Como nós vamos trabalhar esse conceito nesse semestre na fase de análise, né? Precisamos rever algumas coisas referentes a isso. Então vamos começar falando sobre classe, né? Que seria uma estrutura, onde eu monto uma estrutura que vai abstrair um conjunto de objetos que possuem características similares. Ou seja, dentro do meu domínio que eu estou analisando, eu vou verificar quais os objetos sobre os quais eu vou precisar guardar dados, para que o meu sistema de software necessite desses dados e possa obter informações. Então, eu crio uma estrutura a partir do que eu identifiquei em cima desses objetos que são interessantes para mim. Eu defino, então, dentro de uma linguagem de orientado a objeto, né? Essa classe é um tipo de dado que a gente pode ter lá dentro, né? E ela possui dois tipos de elementos importantes. Ela tem uma parte estrutural, que seria onde a gente coloca os atributos, né, que eu identifiquei para aquele objeto que eu estou pensando no meu domínio. Eu verifico todos os tipos de dados que eu vou precisar guardar sobre ele, né, que seriam as características, e eu determino isso em forma de atributos, coloco dentro dessa classe. E coloco a parte comportamental, que seriam todos os métodos, né, as funcionalidades que essa classe vai poder executar para que ela atenda quem necessitar alguma coisa sobre ela. Bom, aqui eu coloquei um exemplinho de uma classe, né, teria, por exemplo, uma classe chamada pessoa, onde, no caso aqui, coloquei um único atributo chamado nome, que é o nome da pessoa, tipo string, e eu tenho aqui dois métodos trabalhando em cima dela. Então, normalmente quando você tem um atributo, o método get e o método set são dois que você trabalha normalmente, tá? A get tem o objetivo de fornecer uma informação, né? Então, no caso aqui eu quero obter um nome, né? Ele vai pegar o que tiver dentro do atributo nome para aquele determinado objeto e retorná-lo para quem precisou. Tá? Então, sempre que alguém chamar esse getNome, ele vai estar associado a um determinado objeto que eu estou falando naquele momento. Então, é o nome, né, da pessoa, daquele objeto no momento. Então, se eu estou num objeto João, vai voltar o João. E eu teria o setNome, né, que é aquele que faz o armazenamento, ou seja, serve para que alguém de fora possa mandar um conteúdo para ser armazenado dentro do atributo. Então, é o set, né? Então, normalmente, no caso do setNome, vem entre parênteses um conteúdo, né, um parâmetro que é recebido dentro de uma variável. No caso aqui, eu recebi dentro da variável chamada nome, né? Tem um string, e eu estou pegando este conteúdo e jogando dentro do atributo nome. Então, vejam que aqui a variável e o nome do atributo têm a mesma palavra, a mesma identificação. Então, para isso, a gente usa a palavrinha this, tá? A gente usa sempre o this quando a gente tiver isso daqui, para não haver confusão. Tá bom? Então, aqui é o conteúdo da variável que eu estou armazenando dentro do atributo chamado nome para este objeto, este atributo que eu tenho aqui em cima. Sobre atributos, o que a gente pode falar, então? Seria um intervalo de valores que as instâncias, né, que seriam os objetos que eu vou estar criando depois para essa minha classe, vão poder apresentar. Então, eu determinei todos os dados, né, que são necessários armazenar, né, para que eu possa atender o meu sistema de software, e eu vou guardá-los lá dentro. Então, todas as vezes que eu estiver instanciando, né, criando objetos para aquela classe, eu vou estar preenchendo, né, armazenando informações lá dentro desses atributos. E vão representar alguma coisa. Então, por exemplo, nome, endereço, saldo. Por que eu tenho esses termos aqui, esses atributos? Porque o meu sistema de software necessita ter essas informações em algum momento, né? Que alguém precisar quando eu utilizasse o meu software. Então, eu preciso guardar dados sobre eles. Então, eu coloquei, por exemplo, esses valores aqui, né? Essas identificações como atributos para a minha classe. Então, aqui vamos supor que eu tenho uma classe chamada legume, né? Para legume, o que é interessante eu saber? Qual é o nome do legume, qual é o sabor do legume, qual é a cor do legume. Então, criei 3 atributos, tudo bem? No momento aqui, isso é só uma estrutura. Posteriormente, eu crio, então, objetos do tipo dessa classe legume, e assim, esses objetos é que vão ter, para cada um desses 3 atributos, preenchidos com alguma informação sobre algum determinado legume.
bom? Os métodos, então, seriam todas as funcionalidades, né? São os procedimentos que realizam as ações próprias para aquele objeto. Então, nesses métodos, a gente teria os métodos construtores, que é o método que sempre toda classe tem que ter, é aquele responsável por inicializar aquela área de memória onde vai estar sendo armazenados os dados para todos os atributos. Então, a gente reserva um espaço de memória e depois esse método construtor, ele vem e faz uma inicialização. Ele pode branquear os campos string, zerar os campos numéricos, ou até já estar armazenando valores iniciais que eu quero que já tenha naquele determinado objeto. Então, são os métodos construtores, constrói aquela área bonitinha. Temos os gets e sets, como a gente falou lá atrás. Então, cada atributo que a gente criar, a gente cria um get para ele, para ter um meio de fornecer o dado que está guardado lá dentro, e um set para esse atributo também, para um meio de poder pegar um conteúdo e armazenar dentro desse atributo. E temos os outros métodos, que seriam os métodos de usuário, ou seja, além desses normais que a gente coloca, né, eu posso estar colocando para aquela classe outros métodos, quer dizer, outras funcionalidades que essa classe vai ter que fazer. Então, quando eu, fora dessa classe, precisar de alguma coisa, vou estar solicitando, através do pedido daquele método, que seja executado alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, para aquela classe legume, né, eu teria o método setNome, setSabor e setCor, né? Então, as três são sets, ou seja, algo são passado como parâmetro. Então, no caso aqui do nome, né, eu estou recebendo um nome de um determinado legume dentro desse atributo nome. Desculpa, atributo não, variável nome, que eu estou criando aqui do tipo string. Aí, o conteúdo dela eu armazeno dentro do atributo chamado nome para este objeto, para quem eu estiver falando no momento. Então, toda vez que eu chamar o setNome, eu vou ter que estar associado a um objeto naquele momento, tá? O setSabor e o setCor é a mesma coisa, recebo alguma coisa e armazeno. Então, aquilo que eu já tinha falado lá atrás, o fato da gente estar usando a palavrinha des, significa que eu estou falando deste objeto. Então, é o atributo que eu estou falando no momento, certo? O objeto, então, seria a instância de uma classe e um local de memória que vai possuir os valores. Então, uma vez que eu criei toda aquela estrutura bonitinha, coloquei todos os atributos, todos os métodos que ela vai ter, eu posso começar a criar objetos do tipo daquela estrutura. Então, toda vez que eu criar um objeto, eu vou estar instanciando esse objeto, ou seja, eu vou estar reservando um espaço de memória que caibam todos aqueles atributos que foi definido para aquela classe. E aí, a partir desse objeto, eu posso começar a armazenar via sets, né? Armazenar conteúdos lá dentro e depois eu posso estar persistindo, ou seja, eu posso estar armazenando aquele objeto em forma de um registro dentro de uma tabela. Então, no caso aqui, ó, eu fiz um programinha, um main aqui, né? Onde eu já tenho aquela minha classe chamada legume e vou criar um objeto que eu dei o nome de leg, tá aqui, leg, tá? Então, tem uma classe chamada legume, criei um objeto chamado leg, né? Esse objeto, ó, tem um armazenamento aqui dentro dele. Por quê? O que vai estar acontecendo aqui? Do lado de cá, eu tenho um new, que é uma função responsável por reservar um espaço de memória onde caibam todos aqueles atributos daquela classe que eu estou falando, tá? Então, ele reserva esse espaço de memória e já chama o construtor chamado legume, vejam que ele é uma função, né? Ele tem abre e fecha parênteses, é o construtor, no caso, que vai fazer aquela inicialização naquela área que a gente falou. Essa área está em algum lugar da memória e, portanto, tem um endereço. O endereço do primeiro byte dela é armazenado dentro deste objeto chamado leg, aqui no caso. Ou seja, a gente comparando com a nossa linguagem C, ele seria uma variável ponteiro, ou seja, o lugar onde a gente pode armazenar endereços de memória. Então, se leg tem um endereço de memória, toda hora que eu falar leg, chamar uma funcionalidade, eu estou me referenciando àquele lugar de memória. Correto? Então, aqui no caso, por exemplo, eu chamei o setNome e passei o texto cenoura. Então, o que eu estou querendo aqui? Estou querendo que essa palavra cenoura seja armazenada dentro do atributo nome, naquele endereço de memória que está guardado dentro de leg. E a mesma coisa eu faço para setSabor e setCor, tá? Então, vai ser sempre naquele mesmo lugar, porque leg tem um endereço de memória. Então,
Aqui eu coloquei até aquela primeira linha para a gente entender direitinho o que está acontecendo, né? Legume aqui é o nome da minha classe. Leg é o nome do meu objeto que eu referenciei. Ele vai receber o endereço de memória da área alocada. Então, tá aqui o new, né? Que é o que aloca espaço de memória para um determinado objeto, e aqui é o construtor dele. Então, o que eu ganharia com esse new? Eu ganharia um espaço de memória, né? Que teria os 3 atributos, o nome, o sabor e a cor. E leg estaria em outro lugar da memória, e dentro dela teria o endereço de memória de onde começa essa área aqui. Bom, que é aquilo que eu estava explicando para vocês, ele guarda endereço de memória. Então, sempre que eu falar leg.nome, é este endereço de memória, esse pedacinho, porque nome é o primeiro atributo. Quando eu falasse leg.sabor, estou falando do segundo atributo, porque na estrutura legume, né? Sabor é o segundo atributo. Então, ele sabe exatamente quantos bytes ele tem que pular para chegar exatamente naquele lugar. Tá bom? Então, é assim que funciona. Se eu colocar mais um pedacinho de código agora aqui, eu estou agora aqui declarando um outro objeto chamado legx, também é do tipo da classe legume, tá bom? Então, declarei um objeto, mas não reservei memória. Por que eu não reservei memória? Porque eu não coloquei aquele igual, new e chamei o construtor. Então, aqui eu só estou reservando um espacinho de memória para o legx. Não existe a área de memória onde eu possa estar colocando nome, cor e sabor, tá? Então, se eu fizer esse comando aqui agora, ó, leg, o que era leg? Era nosso objeto lá atrás, que esse sim tinha o endereço de memória de uma área que a gente já tinha reservado, que para leg eu coloquei a funcionalidade new, então eu tinha reservado um espaço de memória dele. Se eu pegar o que está dentro de leg e jogar dentro de legx, o que eu vou estar jogando? O endereço de memória, né? Que a gente viu lá atrás que leg tinha um endereço de memória. Então, este mesmo endereço de memória eu estou jogando dentro de legx. Então, se eu quiser agora alterar, por exemplo, o valor, né, do atributo sabor lá para esse objeto, eu posso colocar lá, ó, o objeto leg, né? Para o objeto leg, estou chamando a funcionalidade set sabor, passando a palavrinha amargo, correto? Então, o que ele vai fazer? Ele vai nesse endereço de memória, e vai lá e para o atributo sabor vai colocar a palavrinha amargo, porque é isso que faz no método setSabor. Mas como a gente tem legx, que também tem esse endereço, né? Que aqui em cima a gente colocou, ó. Os dois têm o mesmo endereço de memória. Eu posso escrever aqui embaixo legx.setSabor, mandando a palavrinha amargo. Ou seja, fazendo assim ou fazendo assim, eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Daí é que a gente vê que realmente os objetos são variáveis ponteiros, elas têm endereço de memória, tá? Então, tanto faz. Então, como eu quis usar com esse objetivo aqui, legx não precisou ter um new, tá? Porque não havia necessidade de reservar um espaço para um novo objeto. Eu só queria um objeto que guardasse o mesmo endereço que o outro, que tivesse aqui do lado, tá? Então, as duas coisas funcionam iguais. Os modificadores de visibilidade de uma classe. Então, quando eu criar numa classe alguma coisa chamada public, né? Significa que ele pode ser acessado por qualquer membro que tiver acesso a essa classe, tá? Então, já estou dizendo, é público, qualquer um pode chegar lá e mexer no atributo, no método e tal. Mas aqui a gente até coloca uma observação. É raro a gente ter atributos públicos, mas é comum se ter métodos públicos. Então, métodos a gente coloca público por quê? Porque eu posso criar um objeto e chegar lá que nem eu fiz lá atrás. Chamei o objeto leg.setSabor, tá? Então, eu estou chamando aquele método, eu estou de fora da classe, mas posso fazer uma chamada para aquele método, porque ele era público. Agora, se o atributo também é público, eu não preciso chamar mais o setSabor, eu posso ir lá direto e jogar a palavrinha amargo lá dentro dela. Tá? Mas essa não é a ideia na orientação objeto. A ideia é que a gente faça um encapsulamento, ou seja, a gente esconda, né? Principalmente os valores dos atributos, a gente esconda para quem está fora dessa classe. Então, se você precisa mexer em alguma coisa, você passa um set ou peça através de um get. Tudo bem? Então, temos o chamado private, né, que é privado, ou seja, o membro que for private, né, pode ser um atributo ou um método, não é acessível fora da classe, só internamente que é utilizado. Então, normalmente a gente usa private para atributos, tá? Mas a gente também pode ter métodos que sejam privates. Se ele também for private, eu de fora da classe nunca vou poder chamá-lo.
Então, se eu não posso chamá-lo, para que ele serve? Muitas vezes ele é chamado por um outro método dentro da própria classe, um método que seja público. Então, eu posso estar chamando um método XYZ, que é público, e dentro dele tem uma chamada para esse outro método que é private. Tá? Aí pode, porque é de dentro da classe, é um método de dentro da classe que está chamando esse outro. Posso ter também o chamado protected, né, que é protegido, ou seja, se o atributo ou o método for protect, ele é acessível na classe, dentro da classe, né, nas suas subclasses e dentro do pacote, que é o package, onde ele aparece. Pacote é um conceito estrutural onde a gente armazena um conjunto de classes que tem uma certa afinidade dentro dela. Tá bom? Então, a gente guarda dentro desse pacote essas classes. Então, se ela fizer parte desse pacote, qualquer classe lá dentro pode acessar alguma coisa protect. No caso das subclasses, a gente já vai falar mais lá pra frente de novo, né? São as classes que derivam dela. E tem casos que a gente não coloca nenhum dos 3 modificadores. Se não colocar nada, apenas pode ser acessado dentro do pacote onde for declarado. A orientação objeto, então, né, na parte programável, né, nas linguagens de programação, elas devem prever 4 características importantes. Então, a primeira dela é a abstração, que a gente já falou um pouquinho lá atrás, né, que representa um objeto real em um mundo computacional com propriedades e métodos. Ou seja, eu consigo olhar o meu domínio para o qual eu estou analisando e identificar quais os objetos, né, que eu vou precisar fazer uso no meu sistema. Mas eu não estou preocupada em como eu vou manusear esses objetos, eu estou principalmente só procurando identificá-los, então eu estou abstraindo. Tá? Então, uma coisa muito importante na orientação a objeto é a abstração, esse conceito da abstração. Outro conceito importante seria, então, o encapsulamento, que nós falamos também lá atrás, um pouquinho, né? Onde a gente esconde, né, as propriedades de um determinado objeto. As propriedades seriam esses atributos, que permite apenas que seus métodos as manipulem, tá? Então, um meio da gente esconder é colocando eles como private. Colocamos os atributos como private, ele pertence apenas à classe. Se você precisar de alguma coisa com esses atributos, você tem que chamar uma funcionalidade, né, um método dessa classe que manuseie esse determinado atributo. Então, com isso você faz um encapsulamento. Outra parte muito importante, né, da orientação a objeto é a ideia de prever a herança. Ou seja, eu posso reutilizar características de uma superclasse dentro de outras subclasses. Então, eu posso ter uma classe maior, né, que a gente chama de superclasse, que ela tem os seus atributos comuns, e dessa superclasse eu posso derivar subclasses abaixo dela, onde cada uma delas vai ter apenas os seus atributos próprios, mas todas elas herdam os atributos da classe de cima, herdam da superclasse. Então, essa é a característica da herança. E também ter a possibilidade do polimorfismo, que é permitir que essas subclasses que a gente falou, né, possam alterar a maneira, né, de como o método da superclasse funciona. Então, eu posso ter métodos lá na superclasse e também na subclasse também. Mas quando for a subclasse que estiver executando, o código dela fica alterado, porque é para aquela determinada subclasse que a gente está falando. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esses aqui são, a gente chama os 4 pilares principais, né, da orientação a objeto, que as linguagens orientadas a objetos devem permitir. Falando um pouquinho então da herança agora, né? Como a gente tinha comentado lá atrás, eu tenho uma determinada classe, né, que seria uma subclasse, eu posso dizer que ela herda características, ou seja, pode herdar os atributos e os métodos definidos numa superclasse. Essa é a ideia da herança. A subclasse, então, ela é uma especialização que pode implementar características de uma superclasse, que é a generalização. Quando a gente trabalhou esses conceitos em bancos de dados, a gente viu, né, as entidades, que a gente chamava lá, né, as entidades genéricas, onde a gente colocava os atributos comuns a elas, e abaixo dela a gente pode ver as especializações, né? Então, seriam as entidades que teriam só seus atributos próprios, né? E elas tinham já esse conceito de herança que a gente falava.
Se a gente estiver trabalhando isso numa linguagem de programação, através da palavrinha reservada super, isso aqui no caso da linguagem Java, eu estou falando, né? Ela permite que uma subclasse se referencie aos atributos ou métodos da superclasse. Então, se eu tiver no momento numa subclasse, precisar usar um atributo ou um método que está na classe acima, que é a superclasse, basta usar esse termo super. A gente já vai ver um exemplo lá na frente. E também, quando eu estiver criando, né, essa subclasse, para dizer que ela deriva, né, de uma superclasse, a gente usa, no caso, o termo extend, isso em Java, para dizer que essa classe agora é uma subclasse de uma outra. Então, aqui eu fiz uma classe chamada ponto cartesiano. Eu tenho aqui, ele tem dois atributos, x e y, porque ponto cartesiano é aquele que fica num espaço de duas dimensões, né? Eu tenho um espaço de uma medida x e uma medida y, e encontro um determinado ponto em algum meio. Então, eu tenho dois pontos, x e y, os dois são protects, né? Estou encapsulando. Tenho aqui um construtor para ele, que é o ponto cartesiano, né? Chama mesmo, tem que ser o mesmo nome. Ele faz o seguinte, ó, ele já trabalha, sempre que eu chamar esse construtor, eu vou ter que ter com ele dois valores. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é reservado o espaço de memória, o construtor, ponto cartesiano, já pega um conteúdo, né, que ele recebe nessas duas variáveis x e y, e já joga aqui. Então, o que está na variável x, ele está jogando no atributo x para este objeto, e o que está na variável y, ele está jogando para esse atributo y nesse objeto. Além disso, ele tem um outro método que eu coloquei aqui, né? Aqui teria os sets, os gets, poderia ter também, tá? Mas eu acabei colocando esse atualizar aqui, que é uma funçãozinha aqui, né? Um método que também recebe dois conteúdos e adiciona o que já tem lá dentro naqueles atributos x e y. Então, ele recebe alguma coisa em x, pega o que está lá, soma com o que já está em x e armazena dentro dele mesmo, né? Que é o mais igual. E faz a mesma coisa com o valor para y. Então, é uma funçãozinha que só faz uma atualização, uma adição, né? Adiciona alguma coisa a mais. Aí, eu quis criar uma outra classe chamada ponto 3D. A ponto 3D seria uma classe que trabalharia com 3 pontos, porque a ponto cartesiano ela tem só duas dimensões, né? Só x e y. Mas a 3D, ela tem 3 dimensões. Ela teria o x, o y e mais alguém para cima, né? Que seria, no caso, uma z. Então, mas eu quero dizer, em vez de eu criar ela, colocando que ela tem 3 atributos, como tudo nela é parecido com o ponto cartesiano e só tem aquele atributo a mais, eu digo então que ela estende, né? Estende a classe ponto cartesiano. Então, em Java, a gente escreve desse jeito, né? Dizendo que essa classe herda aquilo lá. Então, o fato dela estender significa que aqui dentro dela, ela vai poder fazer o uso de tudo que tiver aqui em cima, atributos e métodos. Então, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um atributo a mais para ela, z, tá? Só coloquei o z, mas não é porque ela só tem o atributo z, ela tem o z, mas também tem o x e o y, porque ela herda da ponto cartesiano. Então, na verdade, ela tem 3 atributos, correto? O construtor dela aqui, dá bem para a gente ver isso aqui, ó. O construtor dela tem que receber 3 valores para que os 3 valores venham ser armazenados nos pedacinhos x, y e z. Então, toda vez que eu fizer um new para um objeto .3D, vai ser reservado um espaço de memória para 3 atributos, correto? E o construtor dela já faz uma inicialização com 3 valores lá dentro. Então, aqui tá. Recebeu x, o y, o z. Aí eu cheguei aqui, olha, para o z tudo bem, né? Pega o conteúdo da variável z e armazena no atributo z para este objeto. Agora o x e o y, eu poderia ter feito a mesma coisa, né? Des x igual x, des y igual y. Mas já existe ele aqui em cima, tá vendo? O que eu queria fazer aqui em cima já existe aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu chamo, né, o construtor da classe de cima. Eu coloquei aquela palavrinha super, que nem eu falei lá atrás. Toda vez que eu precisar dentro de uma subclasse, usar alguma coisa da classe de cima, a gente coloca o super e chama o método, ou usa o atributo. No caso aqui, eu não precisei nem colocar o nome do construtor, porque o construtor é o próprio nome da classe. Então, só coloquei super. Entre parênteses, coloquei x e y, ou seja, este x e este y que eu recebi aqui, eu estou passando como parâmetro lá para cima.
Aí ela vem e começa a executar essa daqui. Ele vai guardar o X naquele objeto, o Y naquele objeto. No caso, como veio de lá de baixo, desse aqui vai ser do objeto aqui de baixo, tá? É o objeto que estiver no momento fazendo alguma coisa, né? Então, ele primeiro vai lá e joga alguma coisa no XY, ele volta, depois é que ele faz a parte Z. E se eu tiver também um método atualizar, que nem eu tenho aqui em cima, né? Aqui em cima a gente fez um atualizar que somaria alguma coisa já nos atributos X e Y. Eu fiz o mesmo atualizar aqui embaixo também. Então, quem precisar do objeto, do método atualizar, tem que mandar um conteúdo para X, para Y, para Z, dentro dessas 3 variáveis aqui. Então, a mesma coisa. Eu já tinha um método chamado atualizar lá em cima, que já fazia alguma coisa bonitinha. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar super, por quê? Porque eu estou querendo que seja executado o método atualizar da minha classe super, ou seja, este método aqui. Como este método precisava de 2 valores, eu estou mandando o conteúdo desse xx aqui e desse yy aqui, tá bom? Ele vem para cá e joga aqui, né, fazendo aquela somatória e atualiza os atributos x e y. Voltando, aí ele faz a mesma coisa para a parte z. Então, ele consegue fazer tudo direitinho. Então, aqui embaixo, se eu tivesse um main, né, fazendo alguma coisa, é isso que eu estou passando aqui, ó. Eu estou criando um objeto chamado P, ele é do tipo .3D, então, ele é dessa classe aqui de baixo, correto? Como essa classe é da de cima, posso fazer qualquer coisa referente à da de cima também. Dei um new, porque eu preciso reservar um espaço de memória para ela. Chamei o construtor dela, que é o construtor do .3D aqui, tá? Mas, ó, .3D precisa de 3 atributos, então, estou mandando aqui, ó, eu quero criar um espaço de memória, já quero que x tenha o valor 3, y tenha o valor 6 e z tenha o valor 9, tá? É isso que eu estou passando aqui. Então, o 3 veio para cá, o 6 para cá e o 9 para cá. Só que quando eu chamei essa aqui de cima, eu mandei o 3 e o 6 para cá para jogar lá, tá? Ele, na sequência aqui, ó, eu chamei o meu objeto P e chamei o atualizar para ele. Qual o atualizar que eu estou chamando? É o atualizar desse daqui. Por quê? Porque P é do tipo 3D. Então, é o atualizar da classe 3D, né? Ó, atualizar também precisa de 3 valores, porque ela atualiza os 3 valores. Então, estou mandando atualizar o 5, o 7 e o 11. Então, ela veio para cá, trouxe o 5, o 7 e o 11. Só que como eu vou chamar atualizar lá em cima, esse 5 veio para cá, esse 7 veio para cá, que veio aqui em cima e atualizou. Voltou aqui, este 11 que estava aqui na Y aqui, na Z, desculpa, é colocado na atualização daqui da Z. Então, depois de atualizar aqui, os valores ficariam bonitinhos somados para este objeto. Bom, então, esse é um meio de você fazer o uso das heranças. Então, a gente usa o extend para mostrar que uma classe vai ser uma subclasse de uma outra, e dentro dessa subclasse, quando precisar usar alguma coisa da de cima, no caso aqui do Java, a gente usa a palavrinha super. Aqui eu coloquei outro desenho aqui, que a gente vai falar mais um pouquinho de herança. Então, nós temos aqui no desenho a ideia de que eu tinha uma classe chamada pessoa, que tem atributos comuns, mas existe alguma coisa diferenciada, por exemplo, pessoa física, pessoa jurídica tem CNPJ, pessoa física não tem, então tem algumas coisas diferenciadas. Então, a ideia seria a gente poder trabalhar com subclasses, derivando, né, dessa classe pessoa, onde eu posso usar tudo que tiver dentro dela, mais o que eu precisar de cada uma delas. E ainda por cima, nessa pessoa física aqui, eu criei mais uma subclasse dessa, né? Seria a funcionário. Então, pessoa física e pessoa jurídica vão estender pessoa. E funcionário vai estender pessoa física, que por sua vez já estende pessoa, tá? Então, funcionário vai ser uma subclasse que vai ter as suas coisas próprias, vai usar tudo de pessoa física e também usar de pessoa. Tudo bem? Ela herda 2 coisas para trás, porque cada uma vai herdando para trás. Se existisse outras aqui para cima, você vai pegando as heranças, tudo que você tiver para trás. Então, aqui a nossa classe pessoa, a gente podia ter, por exemplo, nome, né? Coloquei aqui com nome para ser o único atributo. Temos um getNome, né? Onde a gente devolve um nome. Temos o setNome, onde eu recebo um nome como parâmetro e armazeno lá dentro do atributo nome, tá bom? E criei um métodozinho a mais aqui que é chamado mostra classe.
Este método aqui, ele faz o seguinte: toda vez que eu chamar o mostra classe para um objeto deste tipo aqui, ele vai devolver no vídeo, né, lá, dar um print do texto classe pessoa, que é só para eu saber em que classe que eu tô, tá bom? Então, a minha ideia é todas as classes que a gente falou no slide anterior, eu vou criar para todas elas um mostra classe. Então, no caso de pessoa, ela só tem um atributo nome, um get nome, um set nome, e tem esse método chamado mostra classe, que mostra em qual classe que eu estou no momento. Aí, se eu for criar, por exemplo, a pessoa física, né, que é a outra classe que a gente viu lá atrás, então ela estende pessoa, porque ela vai herdar tudo. Então, se ela vai herdar tudo de pessoa, ela já vai estar herdando o atributo chamado nome, né? O get nome, o set nome. Para esse caso aqui de pessoa física, eu queria um atributo a mais para ela, que seria o RG. Tá? Tô colocando coisas pequenas para não ficar muito extenso o nosso conteúdo. Então, ela teria esse atributo a mais chamado RG, ou seja, pessoa física vai ter o atributo RG e nome, correto? Fiz um get RG, um set RG e também criei um método chamado mostra classe, que nem eu fiz na minha pessoa. Só que se eu estiver chamando o mostra classe, né, para um objeto tipo pessoa física, ele vai mostrar no vídeo esse texto, classe pessoa física, tá? Que é para me identificar em que classe que eu tô, tudo bem? Bom, continuando, temos a classe pessoa jurídica, que também estende pessoa, ou seja, pessoa jurídica vai ser uma subclasse, que ela vai herdar tudo que tem em pessoa, aquele atributo nome, o set nome, o get nome, e vai ter esse atributo a mais, chamado CNPJ, tá bom? Então, quem for objeto, pessoa jurídica, vai ter dois atributos, nome e CNPJ. Então, fiz a mesma coisa, criei um get CNPJ, um set CNPJ, também criei um método com a mesma identificação que a gente tem lá nos outros, chamado mostra classe. Ou seja, se eu estiver chamando mostra classe para um objeto do tipo pessoa jurídica, vai aparecer esse texto lá no vídeo, classe pessoa jurídica, que eu quero saber em que classe que eu tô, tá? Aí, na continuação, vamos fazer o do funcionário. A classe funcionário também era uma subclasse, só que se estendia de pessoa física. Então, como pessoa física estendia já de pessoa, né? A gente pode dizer que funcionário vai herdar o atributo nome da classe pessoa, vai herdar o atributo RG da pessoa física e vai e vai ter esse atributo próprio dele, que eu chamei de NumID, que é um número de identificação, porque ele é um funcionário, ele tem um número de uma identificação, tá? Então, o funcionário tem um número de identificação, tem um RG e tem um nome, tá? Aqui temos um get, um set para o atributo dele, e também fizemos um método chamado mostra classe, tá? Então, nesse daqui, se eu estiver chamando mostra classe para um objeto tipo funcionário, ele vai mostrar esse texto aqui, classe funcionário. Bom, então criamos essas 4 classes aqui, né, com as suas coisas de herança direitinho. Se eu fosse agora fazer um main, por exemplo, eu quero criar um funcionário lá dentro, tá? Vou criar um objeto chamado func, do tipo funcionário, correto? Então, se ele é do tipo funcionário, quais os atributos dele? Vai ser NumID, vai ser RG e vai ser nome, né? As heranças que ele tem para trás. Fiz um new para reservar espaço, então vai ser reservado espaço para 3 atributos, e aqui está sendo chamado o construtor dele. Mesmo que a gente não faça o código do construtor dele lá atrás, sempre existe um construtor para classes. Bom, aí na sequência, se eu precisasse colocar alguma coisa lá dentro, ó, eu posso chamar o func set nome, o func set RG e o func set NumID, tá? Então, para este objeto chamado func, eu estou chamando os 3 métodos. Este set NumID, né, que vai jogar o número de identificação dele, que foi um método que eu criei dentro da própria classe funcionário. Posso chamar o set RG, que é um método que está criado dentro da classe pessoa física, e eu posso usá-lo porque eu tenho herança dele, e também posso usar o método setNome, que está dentro da classe pessoa, porque a classe pessoa física herda dessa daqui, então, por consequência, eu herdo também tudo lá para trás. Então, eu tenho que preencher os meus 3 dados. E eu poderia estar na sequência mostrando até no vídeo, né,
o que tem dentro delas, o que eu acabei de armazenar através das gets, tá? Então, get num ID, que nós colocamos dentro de funcionário, get RG, que está dentro da classe pessoa física, e o get nome, que está dentro da classe pessoa. Posso chamar os 3 também, da mesma maneira que eu chamei os sets, posso chamar esses gets, porque eu tenho essa herança para trás. Eu estendi aquelas outras classes. Tudo bem? Então, a classe, no caso do funcionário, teria 3 atributos. Vou falar um pouquinho agora de polimorfismo, ainda pensando um pouquinho nesse exemplo lá de trás. Polimorfismo vem da palavra grega, né? E significa muitas formas. Seria uma propriedade de 2 ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse executarem métodos de mesma identificação, mesma assinatura, com códigos diferentes. Então, o que é essa assinatura, essa mesma identificação? É o cabeçalho da nossa função, lá onde está dizendo o tipo de retorno, o nome da função, parâmetros que a gente tem dentro do parênteses, aquela primeira linha. Aquilo ali é a identificação, é a assinatura. Então, se as subclasses tiverem métodos iguais às da superclasse, com o mesmo, né, a mesma assinatura, ela pode chamar, só que o código que vai ser executado vai ser o código referente àquele objeto que eu estiver falando no momento, tá? A gente já vai ver isso lá na frente. Então, cada subclasse vai poder redefinir o método que já existe nessa superclasse, né, sobreescrevendo, quer dizer, estou alterando naquele momento só o código que vai ser executado. Então, a gente diz que a gente está fazendo um overriding, que é uma sobreescrita. Bom, lembrando então que o polimorfismo é o quarto pilar que a gente estava falando lá atrás, né, das linguagens de programação orientadas a objetos. Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Eu tenho uma classe, né, estou criando aqui uma classe chamada teste polimorfismo, que na verdade é um programinha, né, porque ele tem um main para ser executado, né, então main é que é executado, no caso. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou declarando um objeto chamado P do tipo pessoa, mas não estou reservando espaço de memória. Eu não fiz o new, chamei pessoa, nada. Só quis criar um objeto, lembra? Então, ele é apenas um local, né? Onde lá dentro de P eu posso guardar um endereço de memória de alguém. No caso, ainda não tem endereço de nenhum, porque eu não fiz nenhum new. O new é que me jogaria um endereço de memória lá dentro dele. Eu só reservei um espaço para alguém chamado P, né? Que é do tipo pessoa. Lembrando que pessoa é a nossa superclasse. Aqui, o que eu estou fazendo? Agora sim, dentro desse P, eu estou chamando um new, tá? E chamando o construtor pessoa. Ou seja, agora eu estou reservando espaço de memória e chamando o construtor chamado pessoa, que é o construtor da classe pessoa. Se na sequência eu fizer p.mostra classe, o que vai acontecer? Não sei se vocês lembram, esse mostra classe é aquele método que a gente criou em todas as 4 classes, que lá dentro dele dava sempre um print dizendo qual o nome da classe que você estava. Então, se eu chamar o método mostra classe para este objeto P, o que vai aparecer? Vai aparecer o texto classe pessoa. Por quê? Porque vai ser executado o método mostra classe lá da classe pessoa. Porque esse P, no momento, tem um endereço de alguém pessoa, tá? Para classe pessoa. Agora, se eu fizer outra coisa, eu pego esse P na sequência, tá? Vou fazer um novo new. Quer dizer, eu vou reservar um outro espaço de memória, tá? Só que o construtor que eu estou chamando agora é o pessoa física. Se eu estou chamando pessoa física, é para fazer referente à pessoa física, tá? 2 atributos. E se nesse P agora eu colocar um mostra classe, tá? Então, qual é esse mostra classe que vai funcionar agora? Ó, é o mesmo nome da de cima. É o mesmo nome, então é a mesma assinatura, porém o código que vai ser executado lá dentro é o código de mostra classe da classe pessoa física. Então, eu veria no vídeo o texto classe pessoa física, tá? Seguindo, se eu fizer nessa mesma objetinho chamado P, colocar um new, quer dizer, pegar mais um endereço de memória, agora de pessoa jurídica, a outra classe lá. E para esse P eu chamar a mostra classe, eu vou estar chamando o método mostra classe da classe pessoa jurídica. Portanto, o que eu vou ver no vídeo vai ser o texto classe pessoa jurídica. Se eu estiver usando agora esse mesmo P para classe funcionário, tá? Fazer a mesma coisa, chamar o método mostra classe, eu vou ver o texto
classe funcionário, porque ele vai executar o código que estiver no mostra classe para classe funcionário, porque P agora é de funcionário. Então, ou seja, eu tenho um P aqui, que é tipo pessoa, e a cada momento ele recebe uma coisa diferente, tá? Quando ele é new pessoa, ele tá assim, ó. Quando ele é new pessoa física, ele está assim. Quando ele é new pessoa jurídica, ele está assim, né? Tem o da pessoa e mais o dele. Quando ele é funcionário, ele tem o da pessoa, tem o da pessoa física e tem o dele mesmo, tá bom? Então, portanto, na hora de eu chamar a classe, aquele método, vou estar chamando daquela classe específica que eu estiver trabalhando no momento, correto? Então, com essa parte de polimorfismo, a gente pode dizer que a cada instanciação de um objeto, quer dizer, instanciação é aquela hora que eu fiz aquele new, né? Que foi, na verdade, eu reservei 4 espaços diferentes. A cada instanciação de um objeto de uma classe distinta, a variável P, né, que é uma variável de referência, é o objeto P, irá apontar para esse novo objeto na área de memória, perdendo, então, a referência do objeto anterior, perde o endereço de memória do objeto anterior. Então, primeiro ele era de P, ele tinha um endereço de memória. Quando eu fiz ele new, pessoa física, ele ganhou endereço para aquela área de memória onde ia ser guardado coisas para a pessoa física. E cada hora ele ganhava um endereço novo e perdia o endereço anterior, óbvio. Esse objeto anterior será, então, destruído se não houver uma outra variável de referência apontando para ele. Ou seja, a hora que P perdeu o endereço de pessoa e ganhou o endereço de pessoa física, aquela área de memória para pessoa ficou perdida, a menos que eu tivesse um outro objeto que fosse ganhar aquele endereço de memória, porque senão aquela área nunca mais eu vou poder estar usando, tá? E a cada instanciação, por meio de P, é permitida a execução dos métodos referentes àquela classe. Ou seja, toda hora que P ganhou alguma coisa, né, virou uma referência para um objeto daquela classe, ela pode usar os métodos daquela classe, tá? Com o conteúdo, com o código daquela classe. E terminamos por aqui, né? Onde nós falamos dos nossos sobre classes, objetos, falamos da abstração, do encapsulamento, da herança e do polimorfismo, tá? Os 4 pilares da orientação objeto. Vamos ficando por aqui e numa próxima oportunidade retornaremos. Obrigada.